Olá a todos, me chamo Gabriela Rosa. Junto com as minhas colegas Milena Ogawa e Maiara Batista, vamos falar um pouco sobre o que foi a educação no Brasil Império. Vem com a gente. O período conhecido como Brasil Império se deu de 1822 a 1889. Aconteceu após a independência do Brasil de 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil aconteceu após a chegada da família real portuguesa em 1808. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, o país acabou sofrendo uma série de transformações no seu governo, assim fazendo com que o país subisse de nível. Por isso, o período ficou conhecido como Brasil Império. O período imperial do Brasil foi dividido em três partes. A primeira foi o primeiro reinado, onde Dom Pedro I assumiu a presidência do Brasil. O segundo foi o período regencial, onde aconteceu o golpe de maioridade, onde o filho de Dom Pedro I, o Pedro Alcântara, assumiu a presidência do Brasil apenas com 14 anos de idade. A terceira parte foi o segundo reinado, onde o Brasil foi governado por Dom Pedro II. A decadência da monarquia no Brasil se deu após a insatisfação popular com a corte portuguesa no Brasil. Assim, a família real portuguesa teve que fugir de volta para Portugal em exílio. Para fugir do Brasil, assim aconteceu a proclamação da República em 22 de novembro de 1889. Durante o Brasil Império, a Europa exerceu grande influência sobre a Constituição brasileira. Assim, na Carta de 1824, houve a união do Estado brasileiro com a Igreja Católica. Assim, a religião católica foi tratada como a oficial do povo brasileiro. Tal ato que gerou diversos apoiadores para a corte e diversas pessoas insatisfeitas com as atitudes que a corte tomava no Brasil. Apesar de grandes transformações na Constituição brasileira no decorrer de todo o Brasil Império, a Igreja Católica já não exerceu grande influência sobre a educação em todo o Brasil Império. Porém, com a chegada de diversos padres jesuítas vindos da Europa, diversas escolas católicas foram abertas. Essas escolas possuíam professores qualificados e eram consideradas escolas conceituadas no campo da educação. Por esses motivos, elas atraíram a atenção da elite brasileira. Essas escolas católicas são consideradas conceituadas no campo da educação até a atualidade. Em 1823, foi criada as escolas Primeiras Letras, que hoje seria o ensino fundamental. E a partir desse período, o governo começou a demonstrar mais preocupação à educação da sociedade. E então, no ano seguinte, em 1824, o Dom Pedro declarou que o ensino primário seria gratuito para toda a população. Mas a regulamentação da lei só veio no dia 15 de outubro de 1827. E o decreto dessa lei discute também sobre a remuneração dos professores, a grade curricular e o método do ensino, que na época era o ensino mútuo, que seguiu até 1830. Para manter um padrão de ensino, foi criado o Colégio Dom Pedro II em 1837. Lá tiveram os melhores professores na época e o plano de estudo era baseado no da Europa. Para quem concluía o ensino no colégio, recebia uma qualificação bacharel em letras e não iria precisar fazer exames para ingressar no ensino superior. E na época o principal meio para ingressar no ensino superior era precisar passar pelo ensino secundário e na época ainda era um privilégio para a elite. Logo após a Guerra Civil, que aconteceu nos Estados Unidos, os imigrantes fundaram colônias norte-americanas aqui no Brasil, principalmente na região de São Paulo. E nessas instalações foram surgindo o ensino secundário, ligado aos grupos religiosos protestantes, que eram a presbiteriana e a metodista,
que na época eram as mais populares nos Estados Unidos. E com o crescimento dessas instituições missionárias privadas, foi surgindo as parcerias entre as elites nacionais, e assim ajudando a modernizar a educação no período do Império. O método surgiu na Europa no final do século XVIII para o século XIX por Reverendo Andrew Bill e por Joseph Lancaster. E o método surgiu com o propósito de ajudar um número maior de estudantes. E os alunos que eram destaque da turma eram responsáveis pelo repasse e pela orientação para o restante da sala. O método de ensino era considerado econômico e fácil no ensinamento em massa, mas os estudos também eram baseados em repetição e na memorização. E por falta de professores habilitados e por falta de alunos também, o Império suspendeu esse modelo de ensino. Chega. No período do Brasil Império, existia um termo conhecido como dualismo educacional, onde deveriam existir escolas direcionadas para o povo e escolas direcionadas para a elite. Porém, não era isso que acontecia. Por exemplo, as escolas profissionalizantes direcionadas para o povo não eram exatamente para o povo. Os mestres eram, na maioria, europeus ou descendentes de europeus. Os mesmos ensinavam marcenaria, ferraria e outras atividades manuais. Seus aprendizes também eram, na maioria, europeus ou mestiços de brasileiros com europeus. Os cursos que mais eram ofertados para o povo eram de direito, medicina e do campo da engenharia. Porém, estes cursos eles eram mais direcionados para a elite, pelo seu alto custo. Assim, o povo acabava sendo excluído desse tipo de ensino. Porém, com a Revolução Industrial que ocorreu na Europa entre 1760 a 1850, diversos imigrantes europeus vieram para o Brasil à procura de emprego. Assim, as indústrias acabaram crescendo em um número muito grande no Brasil, fazendo com que o governo precisasse de mão de obra capacitada para trabalhar nessas indústrias. Assim, em 1879, ocorreu uma reforma educacional onde a obrigatoriedade da educação religiosa, além de permitir a participação de escravos e ex-escravos no ensino profissionalizante. Na maioria, os cursos que eram ofertados para o povo no campo profissionalizante eram de acordo com a necessidade das indústrias de cada cidade. Assim, o Estado acabava auxiliando o povo brasileiro e também as indústrias. Um curso muito desfavorecido nesse período foi o do ensino profissionalizante de professores, devido ao fato da profissão ser banalizada, já que a contratação dos docentes não era tão rigorosa nesse período. Em 1860, existiam apenas 6 cursos de professores no país. Porém, apenas na metade do século XIX, cada estado da federação possuía um curso docente. Assim que a coroa portuguesa chegou ao Brasil em 1808, a ideia da criação de universidades com diferentes cursos superiores já estava nos planos. Porém, com a independência do Brasil, essa ideia acabou sendo deixada de lado até o final do século XIX. Apenas em 1835, essa ideia foi retomada. Em 1843, uma lei foi criada que previa a criação da Universidade Pedro II, que era composta por 5 faculdades. Eram Direito, Medicina, Teologia, Filosofia e Matemática. Porém, esse projeto acabou sendo deixado de lado até o final do século XIX.
As faculdades mais importantes do Brasil Império foram a Faculdade de Direito de Recife, a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Escola de Farmácia do Rio de Janeiro. Eram também a Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola de Farmácia da Bahia. Porém, pelo alto custo, as mesmas eram mais voltadas para a elite brasileira. Assim, ao todo, essas faculdades reuniam apenas 1.479 alunos. No final do século XIX, a economia brasileira já havia crescido bastante. Com o aumento das indústrias e dos números de alfabetizados, a idealização da criação de universidades ainda estava nos planos, porém, demorou ainda mais algumas décadas para ser realizada. Dia 15 de outubro. Essa data é importante pois foi nela que, em 1827, ocorreu o decreto imperial que se resumia na criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. E foi nessa mesma data que professores de São Paulo que lecionavam na Escola Caetano de Campos tiraram um dia de folga como reconhecimento e comemoração de sua profissão. Outras escolas aderiram à ideia e começaram a fazer o mesmo. Só então, em 1963, o presidente do Brasil, João Goulart, assinou o decreto e tornou oficial o feriado escolar do Dia do Professor, um marco de muito reconhecimento e valorização do trabalho desses profissionais que repassam conhecimento para as futuras gerações. Esse decreto visava garantir melhores condições de trabalho, um salário base de R$200 mil a R$500 mil e a garantia de profissionais capacitados para a função, já que para exercer antes precisaria passar por um concurso público. Essa mesma lei permitia a criação das chamadas escolas de meninas, o que acabou sendo raras, pois para o pensamento da época as mulheres deveriam ser ensinadas aos deveres de casa e preparadas para o casamento, além de acharem que as mulheres não teriam a mesma capacidade de aprendizado que os homens. Por esse motivo, matérias como matemática não eram obrigatórias para o estudo, e para as mulheres que lecionavam, matérias como economia doméstica deveriam ser aplicadas e apenas aquelas com comportamento moral da época poderiam atuar, ou seja, seguir um certo tipo de conduta que era imposta na época.